E como isso é incrível, como a tentativa constante das religiões de se associarem às vozes que estão no poder naquele momento. Então, veja, as comunidades religiosas, elas perderam o monopólio do conhecimento, né? Perderam o monopólio dos conteúdos ali de conhecimento, de escolas filosóficas e tudo. Abriu, beleza. Com essa abertura, o que acontece? Constantemente as religiões estão tentando assumir novamente o controle das vozes do conhecimento. Interessante que bem nessa semana começou a se divulgar, né? E aí haja TikTok, né? Porque o TikTok eu queria ouvir Durkheim falando sobre o TikTok. De verdade, eu queria ver Weber e Marx falando sobre o fenômeno do TikTok. Porque o que acontece? Eu assistindo, né? Porque eu tenho basicamente um ritual, que né, tem que dizer que é ritual, a gente tem que se perceber fazendo rituais, né? É um ritual de assistir videozinho de gato, de bichinho antes de dormir, que isso me ajuda a dormir, beleza. Só que daí no meio, né, o algoritmo já percebeu que eu tenho um pezinho nas religiões. E aí, no estudo das religiões, e aí o que acontece? Vem um vídeo para mim, mais de um vídeo, mais de uma pessoa falando sobre o mesmo artigo. Um artigo que saiu, ou que foi descoberto, ou que foi lido. Na verdade, eu acho que esse aí foi descoberto aí. Não é um artigo que saiu desse jeito, mas de uma pesquisa em que se teria provado, entre aspas, que médiums têm uma mutação no seu DNA. Tá. O que é isso exatamente? O que é essa fala? Né? Então, a gente tem que perceber o que primeiro está se tentando provar, e depois a gente vai para o que o artigo fala de fato. Porque a grande questão ali é todos os discursos que estão se fazendo sobre esse conteúdo é de que, basicamente, a mediunidade, ou quem trabalha tem algum tipo de sensibilidade espiritual, fisicamente demonstraria isso, teria evidências de uma mudança comprovada, né? Aí você vai no papel, você vai no artigo, você vai no material, né, que não é nenhum artigo. Aquilo ali é um artigo que não foi antes de ser aprovado para publicação, antes das mudanças, tá? Então, o que ele está sendo divulgado é o que é antes de passar por qualquer avaliação. E, primeiro, tem um número de pessoas auto-identificadas como médiums, ou seja, é uma auto-identificação, você não tem como medir cientificamente o que é um médium, e tem pessoas não identificadas como médiums, tá? Não vou entrar aqui na questão dos números, mas tem mais de uma variável aí. As pessoas auto-identificadas como médiums têm na faixa dos 59 anos. E as pessoas não identificadas como médios têm na faixa dos 44 anos. Essa é a média. Você tem pelo menos uma lacuna de 10 anos de diferença entre um grupo e outro. E as modificações que são identificadas podem muito bem ser identificadas em processo de envelhecimento. Então, não tem necessariamente nenhuma relação com o fato delas se autodesignarem médiums. Então, veja que esse discurso sai daí, o pessoal falando. O médium tem mutação genética. O médium tem uma diferença genética cientificamente comprovada. O que está se fazendo? Aí, e a questão do discurso da genética é especialmente importante para o espiritismo. Né? Basicamente, para Allan Kardec, isso aí é fundamental. Tá? Então, você vê uma tentativa das religiões, e isso não é exclusividade do espiritismo, né? Você vê, em geral, e principalmente dos monoteísmos, uma tentativa constante de assumir o monopólio, novamente, do discurso científico. Porque é esse discurso que
detém o conhecimento na atualidade. Então, tudo agora tem que ter comprovação científica. Então, beleza, então vamos inventar uma comprovação científica. Então, vamos fazer um discurso que tenha cara de científico, para a gente se colocar num lugar de monopólio. E isso acontece com qualquer grupo que queira ter um espaço de privilégio e poder na sociedade. Isso não é exclusividade dos religiosos. Qualquer grupo que quer ter um tipo de voz de poder e autoridade na sociedade vai se aliar a um discurso pseudocientífico. Um discurso de que teria comprovação científica o que está sendo dito, mesmo que não tenha. Tá? E quando a gente coloca no nosso discurso dúvidas, porque a ciência é feita de dúvidas, coloca no nosso discurso que não há certeza de certas coisas, de que as coisas não têm verdade absoluta, aí a gente sai como, não, então você não sabe o que você está falando, então você não é cientista de verdade. Você não, né, você não tem conhecimento. Quando, na verdade, é exatamente o oposto. Então, a gente tem que ver aonde que hoje está se dando a voz de autoridade. Não é exatamente quem tem o conhecimento dos dados, é quem pronuncia como se tivesse. Porque antes era quem detinha mesmo o material, quem tinha possibilidade de estudar, quem tinha condições de ler, quem tinha condições de ter o material. Hoje não. Hoje é quem fala com certeza, mesmo que seja de algo que não sabe. Então, veja que até esse fenômeno muda. Né?